Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise educacional aqui no canal Eduque Invest. Aqui quem fala é Ari Pinheiro e hoje vamos falar sobre a Hermes Pardini, ou Grupo Pardini, né? A Pard 3, né? Empresa que é no segmento de atuação de medicina, de diagnósticos de exames. Então vamos falar um pouco sobre ela, tanto na parte fundamental como na parte grafista, e ver se realmente é uma empresa interessante para a gente estar investindo ao longo prazo. Sem mais delongas, a Hermes Pardini, né, foi fundada aí há 43 anos, está aí há pouco mais de 3 anos na Bolsa de Valores, está na Bolsa de Valores. É uma empresa que tem aí aproximadamente 4.860 empregados, né? Isso são dados de 2018. Eu acredito que em 2019, até mesmo agora em 2020, já tenha aumentado esse quadro funcional, ok? É uma empresa com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalha no segmento de saúde, né? Medicina de diagnóstico, questão de exames de alta complexidade. Então, ela é uma empresa que ela é uma das maiores empresas de medicina de diagnóstico no Brasil, certo? Tem um foco em Minas Gerais e Goiás e tem também filiais em São Paulo e Rio de Janeiro, que recentemente foi aberto no Rio de Janeiro. É uma empresa que tem um free float de 24%. Eu vejo isso como um ponto negativo, a questão do free float, porque isso indica que tem uma concentração maior nos sócios majoritários, né? Que são justamente os três irmãos, né? Os Pardini, por isso que eu prefiro falar o grupo Pardini, né? Que são compostos pelos três irmãos. Aqui seria os estados que eles estão presentes e o tipo de serviço que ele oferece, né? Aqui em Belo Horizonte, eles têm um foco, né, que é onde é a sede deles, né? Tem um foco diferencial do público, seria o atendimento a mulheres, né? A idosos a mais de 60 anos e a famílias, né? Então eles trabalham aí com diagnósticos, protocolos, né, modelos preventivos. Então tem a questão da medicina personalizada, a questão de imagens, né, medicina nuclear, odontologia, anatomia patológica. Então sim, são serviços bem específicos, são serviços especializados e que tem um certo custo, né, por ser serviços especializados, né. Já em Goiânia, eles trabalham com a questão da atuação em hospitais, laboratórios locais, clínicas odontológicas, né? E tem um apoio total e especializado, né? Então, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, ele tem esse público diferencial, né? Já em Goiânia, ele já tem esse outro público, ou seja, ele atende uma gama, ele tem um apoio total, né? Ele abrange toda a cadeia da saúde, hospitais, laboratórios, clínicas, né? E em São Paulo tem um foco também em soluções de medicina também especializada, em serviços especializados, e no Rio de Janeiro eles estão ainda em processo de desenvolvimento, né? Eles estão ainda fazendo a sua implantação no Rio de Janeiro, a questão dos serviços que vão estar disponíveis no Rio de Janeiro, certo? Então, qual seria a questão dos pilares ou dos serviços oferecidos pela Pardini, né? Pela Pard 3? Seria justamente a questão dos serviços especializados, né?
Tem a questão da diferenciação, né, produtos biológicos especiais, biópsia, líquidos corporais, não sei o que seria isso, né? Tem a questão também de um grande diferencial, que é a questão do exame em casa, né? Ou seja, existe aquela questão onde os profissionais vão fazer exames domiciliares, vão fazer a coleta a coleta, né, do paciente em casa. Então aqui temos algumas informações em questão de aquisições, em questão de crescimento, né? Eles adquiriram aí, teve 12 aquisições nos últimos 7 anos, né? Já teve aí já aproximadamente aí mais de 50 milhões investidos, e tem a questão da estrutura de capital pronta para novas transições, né? Então aqui são as marcas, ou as clínicas, né, os laboratórios vinculados à marca Pardini, certo? Como eu não sou de Minas Gerais, gente de São Paulo, como eu não moro na região centro-oeste, sudeste, então eu não conheço nenhuma dessas marcas, nenhuma dessas clínicas ou laboratórios, mas acredito para quem mora ali em Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, deva conhecer essas marcas, né? Visto que só em São Paulo, né, eles têm aproximadamente quase 24% do total de pessoas que tem assistência médica, que tem plano de saúde. Eles abrangem quase 24%, eles atendem quase 24% desse total que se tem só em São Paulo, né? Ainda tem os demais estados, né? Vamos passando aqui. Então, ela fala só na questão de solidez, né, financeira, né? Então aí uma coisa que eu achei bem interessante foi essa informação de inadimplência, né? Ou seja, a inadimplências, eles consideram como inadimplências aí a partir de acima de 4 meses de inadimplência. Então isso representa 1% sobre a receita bruta, né? Então, dependendo do valor da receita, não sei se seria interessante para esse segmento de saúde, né, de medicina especializada. Não sei se 1% de inadimplência sobre a receita bruta é muito ou é pouco, né? Então eles fazem a questão, né, da alavancagem financeira aí. Então eles têm uma alavancagem financeira baixa, tem uma geração de caixa aproximadamente 88%, né, de EBITDA, né? E aqui tem algumas informações de indicadores fundamentalistas, mas uma coisa que eu achei bem interessante, se a gente for ver aqui, nessa questão aqui, né, do relatório financeiro que eles lançaram, né, que foi divulgado no terceiro trimestre, né? Eles falam que a questão das melhores indicadores, então uma coisa que eu achei interessante foi justamente essa questão do ticket médio por exame, né? Ele tem um ticket médio aí aproximadamente de R$14 por exame, né? Então, no terceiro trimestre de 2018, o ticket médio era R$13,80, e agora, no terceiro trimestre de 2019, passou para R$14,60. Isso é o ticket médio por exame, né? Então, eles falam aqui, né, que o volume de exames aumentaram. Houve um aumento de volumes aí de 3,6 no terceiro trimestre, né? Isso, e 6,5% nos 9 meses de 2019, né? Então houve esse aumento dos exames.
Outra coisa também que eles falam aqui é a questão do ticket médio. Eles abordam aqui o ticket médio, né, que representou um aumento de 5,3% em relação ao mesmo período em 2018. Então, como eu tinha falado aqui, né, então eles abordam aqui o que saiu, o ticket médio passou de R$ 13,80 para R$ 14,60. Então, isso aqui eu vou estar disponibilizando para vocês também, para vocês fazer o download dessas informações, certo? A nossa ideia aqui é só fazer uma pincelada por cima. Então, a gente percebe que a receita bruta vem crescendo ao longo desde 2015, né? Aproximadamente aí 16%, houve esse crescimento de 16% ao longo desde 2015 em 2018. E aqui em 2019, no terceiro trimestre de 2019, houve um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2018, né? Aqui fala a questão da receita por lojas, a receita líquida, né, que houve um aumento aí de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. E também houve a questão crescente também, desde 2015, ela vem crescendo gradativamente desde 2015, a receita líquida. Então, quando a gente pode ver melhor essas informações aqui, né? A gente pode enxergar aqui, a receita líquida ela veio crescente desde 2015, só que ela permaneceu constante, né? Entre 2017, 2018 e os 9 meses referente a 2019. Então ela permaneceu constante. Então eu acredito que no fechamento agora do quarto trimestre, né, que for fazer o fechamento anual, eu acredito que a receita de 2019 venha a ser maior do que a 2018, já levando em consideração que nos novos meses de 2019 houve um aumento aproximadamente de 116 mil reais a mais na receita líquida, né? Uma coisa que também que meio que permanece constante, né? A questão da EBITDA, né? Que é a questão do lucro operacional. Uma coisa que eu acho interessante é porque, apesar da receita permanecer meio que constante, mas houve um aumento aqui, né? Entre 2015 e 2016 era abaixo de 1 milhão, e a partir de 2017 eles começaram a ter uma receita acima de 1 milhão, mas a EBITDA aqui meio que ficou constante ao longo desses anos, entendeu? Eu não vejo, não sei se seria interessante no segmento de medicina, a parte de saúde, medicina de diagnóstico, não sei se as demais empresas desse mesmo segmento, ela meio que tem esses resultados constantes, mas eu preferiria assim algo a mais, né? Gostaria de ver aqui talvez que fosse um pouco maior, né? Então a gente vê também aqui no lucro líquido, como você pode ver que nos últimos 4 anos meio que permaneceu constante, né? Acima da casa dos 103 ali, aí 130, 123, 141, ou seja, eu acredito que poderia crescer mais, ter um volume maior, né? O lucro líquido ser um pouco a mais, né? Tipo, ser proporcional ao crescimento financeiro da empresa. Então a gente pode enxergar justamente a margem líquida, né? Você vê que ela meio que permanece constante desde 2015, ela vem constante, ou seja, nem diminui, nem aumenta, sempre ali numa margem líquida média de 11%. Né? Já que a gente vê a questão do ROI também, né?
meio que permanece meio que constante também ali, aproximadamente 20% do ROI, né? Então, quando a gente vê a questão da dívida, ela tem uma certa dívida líquida, mas para nível de indicadores abaixo de 3 é interessante. Então, ela vem mantendo esse endividamento abaixo de 3. Você vê que a dívida dela também é constante em relação ao seu lucro líquido, ao seu lucro operacional. O caixa também meio que fica constante, ou seja, são resultados constantes, né? Tipo assim, nem cresce demais, nem diminui demais, fica aquela coisa constante ao longo desses últimos 5 anos. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu prefiro investir em empresas que consigam evoluir ao longo do tempo, né? Mas você vê que meio que essa empresa, apesar de ter aumento na demanda de exames, apesar de ter um volume, uma implementação de novos serviços agregados à marca, mesmo assim, os números financeiros, os resultados financeiros meio que permanecem constantes. Nem há um crescimento acima de 10, 15, 20% ao ano, e também não há queda, é uma coisa constante. Então a gente pode ver a questão aqui dos indicadores fundamentalistas. Uma das coisas que eu gosto sempre de observar é o indicador de liquidez corrente, né? Ou seja, para cada R$1 que a empresa tem de dívidas de um curto prazo, ela tem R$1,86 para cada R$1 que ela tem de dívidas de curto prazo. Então ela tem R$1,86 para honrar. Então é um dos indicadores que eu gosto de observar, que me chama bastante atenção, é a questão da liquidez corrente, né? A capacidade que a empresa tem de honrar suas dívidas de curto prazo, dívidas trabalhistas, com fornecedores, com os empregados, enfim, todas as suas dívidas de curto prazo, né? Então é uma coisa que eu gosto muito de olhar, né? A gente pode ver também a questão da margem de EBITDA aqui de 15%. Eu teria que ver nas demais empresas, nesse segmento, se essa imagem para esse setor é boa, é ruim, ou é equilibrada. Mas, em particular, é uma empresa que tem indicadores interessantes, tem resultados interessantes, oferece um serviço especializado interessante na parte de saúde, só que eles só abrangem 4 estados no Brasil, né? Então, sei lá, diferentemente, eu gostaria de ver uma empresa que tivesse uma expansão maior. Então, assim, para esse setor de saúde, de medicina especializada, essas coisas, exames, eu ainda prefiro a Fleury, né? Eu prefiro ainda investir na Fleury. Então, o que a gente pode ver aqui que meio que é constante, né? Você pode ver desde o terceiro trimestre de 2018, né? Passando aqui pelo quarto trimestre, você vê que a receita líquida é constante, tipo assim, nem sobe nem desce, sempre na casa dos 300 milhões, no máximo 350 milhões, que foi aqui quase 350 milhões. Então, não há um crescimento assim expressivo, é uma coisa que se mantém constante. A gente consegue ver isso também aqui nos custos operacionais, que também os custos operacionais meio que permanecem, que se tem constantes, né? A questão também das receitas operacionais, despesas e receitas operacionais permanece constante. E o lucro líquido, como a gente pode ver, ainda se mantém aqui meio que constante, né? Ou seja, há um crescimento, mas se a gente for ver de trimestre a trimestre, sempre aquele, né, houve uma diferenciação aqui do primeiro trimestre para o segundo trimestre de 2019, houve um aumento aí de aproximadamente aí 11 milhões, e já no terceiro trimestre de 2019 meio que permaneceu constante em relação ao segundo trimestre de 2019. Em comparação, quando a gente faz essa comparação aqui do terceiro trimestre
de 2019 com o terceiro trimestre de 2015 ou 2018, né, houve um aumento aqui de aproximadamente 9 milhões de reais no lucro líquido. Então, eu acho isso pouco para uma empresa de modo geral, né, mas talvez no setor de saúde seja bom. Como eu não entendo, eu não conheço, e eu ainda também não cheguei a ver as outras empresas, resultados das outras empresas, ainda eu vou dar uma olhadinha, mas de antemão, isso de modo geral eu acho não muito bom. Assim, eu preferia empresas que tivessem um lucro líquido com uma elevação aí de 5, 6% a cada trimestre. Isso para mim seria interessante. Então aqui são as referências bibliográficas, né, os sites no qual a gente tira essas informações, né. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí, fique à vontade, eu vou estar disponibilizando também o link também desse material para vocês darem uma olhadinha. E vamos para a parte mais importante do vídeo, que é que eu acho interessante também, que é justamente a parte do gráfico, né, do como o preço tem se comportado ao longo desses últimos dias. Se a gente for ver aqui no semanal, eu consigo aqui enxergar aqui essa formação desse topo duplo. Seria um topo histórico, né? Você vê que o preço ele bate aqui, recua, bate novamente. Então gera essa formação desse topo aqui. Houve essa queda, depois faz essa correção aqui novamente, né? Isso seria um movimento aí no semanal. Já no movimento diário, a gente pode observar aqui, ela teve aqui dentro dessa região aqui, ali aproximadamente desde agosto de 2019 até a primeira quinzena de dezembro de 2019, a gente consegue observar que o preço ele veio aqui, estagnou dentro desse caixote aqui, desse trend range aqui, nessa lateralização, fez um bull trap, né, um falso rompimento, depois voltou para dentro do caixote e novamente fez um novo movimento, só que desta vez o movimento ele confirmou, né, gerou aqui um topo duplo, fez o pullback e depois fez esse novo movimento que é o movimento atual que o preço tem feito. Então, levando em consideração este movimento aqui, o preço ele se mantém aqui nesse canalzinho aqui de descanso, um canal de correção do movimento desta perna aqui, no qual eu gosto de chamar aqui esse movimento aqui de uma bandeira, certo? Então, ou seja, ele está dentro de uma região de uma bandeira, então a gente consegue observar melhor, né, essa figura gráfica, né? Aqui é o mastro, seria o mastro, então seria aqui meio que um desenho de uma bandeira, né? Então eu acredito que quando a gente traça aqui a questão da FIBO, do movimento de FIBO, então a gente consegue ver aí que, levando em consideração esta pernada aqui e esse movimento de descanso que se mantém aqui nessa região aqui desse suporte aqui, então a partir do momento que o preço ele vier fazer este movimento aqui, que ele venha fazer esse movimento aqui de um pivô de alta, rompendo essa região desse suporte que a gente encontra aqui na casa dos R$30,84, então acredito que a partir do momento que o preço fizer esse pivô de alta aqui, rompendo a casa dos R$30,92, eu acredito que o preço possa vir até aqui aos seus R$34,40 e posteriormente a R$37,24. Então o preço tem esse espaço todo aqui para evoluir, para crescer. Entendeu? Então eu acredito que o preço possa vir fazer este movimento, né? Ele tem feito esse movimento aqui
Então ele fez esse movimento, está descansando. A partir do momento que ele superar essa máxima aqui dos R$30,92, então ele pode fazer, a princípio, este movimento aqui, faz essa correção aqui nos 50% do FIBO e depois vem buscar aqui justamente a casa dos R$37,24. Mas a princípio, hoje eu não entraria na empresa para se fazer alguma operação de swing trade, algo do tipo, mas eu vou ficar com ela no meu radar, né, aguardando justamente que ela faça este pivô de alta aqui. Então, a partir do momento, se amanhã ou sexta-feira ela fizer esse pivô de alta aqui, ou na próxima semana um pivô de alta aqui, eu vou estar executando a minha ordem aqui justamente nesse preço aqui dos R$30,93, 34 centavos, mais ou menos. Vou estar efetuando a minha ordem de compra nessa empresa, não para um buy de hold, mas pensando mais um swing trade para buscar aqui esse 61,8 de FIBO, que seria R$34,40. Isso em termos de gerenciamento de risco seria mais ou menos aí aproximadamente uma relação de risco ganho aí arriscando aí aproximadamente 4% na operação para buscar 11% da operação. Então seria aí uma relação de 3:1, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, pessoal.